Bom dia, turma. Na atividade de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre cidadania. Isso mesmo, acredito que todos já tenham ouvido falar em momentos anteriores, mas a gente vai revisar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante, tá? Então, primeiro, eu acredito que vocês já ouviram falar do que é ser cidadão. Pois bem, cidadãos somos todos nós que respeitamos e participamos das decisões da sociedade, tá? Então, a partir do momento que eu tomo as decisões pensando na sociedade, que eu me comporto pensando na sociedade, eu já sou um cidadão, não só pelo fato de votar. Votar, sim, é muito importante e a gente exerce a cidadania votando, sim, porque é uma decisão que envolve toda a sociedade, mas as decisões do nosso dia a dia também contam como decisões para a vida em sociedade que a gente precisa ter cuidado como cidadão. Então, quando eu exerço meu papel de cidadão, também estou pensando na sociedade, no meio ambiente, tá? Então, cidadania é aquele conjunto de direitos e deveres que a gente, enquanto cidadão, exerce para viver em sociedade, tá? Para viver no nosso dia a dia. Assim como o cidadão tem muitos direitos, por exemplo, todo mundo tem direito a ter um lar, uma moradia digna, embora muitos desses direitos não sejam cumpridos, mas todo mundo tem esses direitos, direito à educação, direito à saúde, é por isso, e é através desses direitos também que a gente tem os postos de saúde, a nossa escola, para que esses direitos sejam garantidos para a sociedade. Mas a gente também tem muitos deveres, em que muitas vezes a gente esquece disso. E a cidadania consiste justamente em ter conhecimento e ter a garantia desses direitos, mas também em reconhecer esses deveres que a gente tem enquanto cidadão para com a sociedade, para que possamos cuidar dessa sociedade, cuidar do local onde a gente vive, tá? E quais são esses deveres, por exemplo? A gente tem vários deveres enquanto cidadão, que é cuidar do patrimônio público, não jogar lixo na rua, não maltratar o meio ambiente, não destruir patrimônio público no que se refere a pichar muro, quebrar uma carteira na escola, quebrar a porta da sala de aula, rabiscar as paredes da sala de aula, enfim, vários exemplos como esse. Desrespeitar o próximo. A gente tem o dever de respeitar e a gente vê muita gente desrespeitando, sendo preconceituoso, ou seja, não está sendo cidadão, não está exercendo sua cidadania, tá? Porque a gente tem o dever de respeitar o outro, independente da raça, da condição social, da religião dele, da opção sexual, enfim, do local onde vive, da cultura, da religião. Então, ser cidadão é justamente isso. É ter conhecimento dos seus direitos, lutar pelos seus direitos, mas também praticar os seus deveres diante da sociedade, tá bom? Então, sabendo disso, vocês vão responder a um questionamentozinho que tem aí com relação ao texto. Leiam o texto e após ler esse texto, é importante que esse texto realmente seja copiado, porque vai precisar disso em avaliações futuras e vocês podem perder o arquivo no celular, tá? Então, vocês vão resumir com as palavras de vocês o que vocês entenderam por cidadania. Leia o texto e ouvir o vídeo vai ajudar bastante, tá bom? Depois, no segundo, tem a seguinte afirmação: todos somos cidadãos. Explique com suas palavras o que é ser cidadão. Então, no primeiro eu vou responder o que é cidadania. No segundo eu vou responder o que é ser cidadão, tá? No terceiro, tem aí também uma questão muito importante. Ser cidadão nos faz ter muitos direitos. Direito à saúde, direito à educação, à moradia, mas também nos faz ter alguns deveres, como, por exemplo, respeitar as outras pessoas. Cite outros exemplos de deveres, não é de direitos, tá? Que um cidadão precisa ter com a sociedade. Então, vocês vão pensar em tudo que eu disse, em alguns exemplos que tem no texto e vão listar aí 5 desses outros exemplos de deveres, tá bom? Então, boa atividade, boa aula. Espero que a gente repense aí um pouco
sobre o nosso papel de cidadão, tá? Beijos e até amanhã.